Olá, eu sou o Enxadrezando. Estamos desenvolvendo uma série de vídeos em que mostramos algumas das melhores jogadas na abertura italiana. A ideia dessa série é conhecermos melhor a abertura para conseguirmos desenvolver as nossas peças sem passarmos por apuros. No vídeo anterior, mostramos algumas ideias para jogarmos a abertura Giuoco Piano sem surpresas. A intenção não é decorar os movimentos, mas sim, para conhecermos alguns lances possíveis, e sabermos quais as ideias da abertura. Relembrando o vídeo passado, nós estudamos os lances. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em C4, a abertura italiana. E bispo em E5, caracterizando a abertura Giuoco Piano. Como no vídeo anterior, nós vamos mostrar algumas jogadas e ideias para que possamos responder da melhor forma possível cada jogada do adversário. Não vamos entrar em truques e armadilhas da abertura, mas sim, vamos passar as ideias gerais. O ataque do cavalo. Relembrando a abertura italiana, nós temos os seguintes lances: E4, E5, cavalo em F3, cavalo em C6, e bispo em C4. Dessa vez, o oponente vai jogar cavalo em F6, caracterizando a defesa dos dois cavalos. Nesse exemplo, nós vamos responder com cavalo em G5, o ataque do cavalo. O bispo dá a proteção para que o cavalo ataque a dama e a torre ao mesmo tempo. D5, bloqueia a diagonal do bispo. E por D5. Cavalo por D5. Cavalo por F7, e o cavalo entra do mesmo jeito. Esse lance não só ataca a dama e a torre ao mesmo tempo, mas também tira o roque do oponente. Rei por F7. Dama em F3, cheque atacando o cavalo. Rei em E6, protegendo o cavalo. Cavalo em C3, aumentando a pressão sobre o cavalo do oponente. Cavalo em B4, ameaçando o cheque e ganhando a torre. Roque. C6, trazendo mais uma defesa para o cavalo. D4, buscando abrir o centro das pretas. Cavalo por C2, atacando a torre. D por E5. E cavalo por torre. Nessa posição, a Indine está dando mais de 6 pontos de vantagem para as peças brancas. Vamos parar essa análise por aqui, pois a vantagem das peças brancas já é muito grande, e temos a certeza que a Indine que sugeriu essas jogadas não selecionou os melhores lances para peças pretas. Os 4 cavalos. Também muito comum nas partidas de xadrez com a abertura italiana, essa abertura busca fortalecer o centro do tabuleiro, e permite que as brancas fiquem de olho nas possíveis casas fracas do adversário. Vamos aos lances. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em C4. Cavalo em F6. Cavalo em C3, caracterizando a abertura dos 4 cavalos. Bispo em C5, levando a mesma posição simétrica do vídeo anterior. D3, reforçando o centro do tabuleiro. D6. Bispo em G5, cravando o cavalo. H6, ataca o bispo. Bispo em H4, mantendo a cravada. G5, ataca o bispo novamente. Bispo em G3, colocando o bispo em segurança. Bispo em G4. H3. Bispo em H5. Bispo em B5. Dama em D7. Cavalo em D5, buscando o duplo. Cavalo em G8, pensando em cavalo em E7 para combater o cavalo muito bem posicionado em D5. Cavalo por E5, entrega a dama, mas ataca a dama do adversário. Bispo por dama. Cavalo por dama. Rei por cavalo fazendo as pretas perderem o roque, pois se não capturar, cavalo por E7 dá cheque e a torre cai. E torre por bispo, depois dessas trocas, a Indine está dando 1,6 pontos de vantagem para as peças brancas. Roque com bispo em C5. Diferente do exemplo anterior quando o oponente joga o bispo em C5, e nós respondemos com D3 para reforçar o centro do tabuleiro, dessa vez, nós vamos colocar imediatamente o nosso rei em segurança com o roque. Vamos ver o que acontece nessa condição. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em C4. Cavalo em F6. Cavalo em C3. Bispo em C5. Como dito, dessa vez nós vamos fazer o roque. Roque pelas peças pretas.
E agora vamos jogar D3 para reforçar o centro do tabuleiro. D6. Bispo em G5. H6. Bispo em H4. Bispo em G4. H3. Bispo em H5. Cavalo em D5. Cavalo em D4. Cavalo por cavalo, cheque. Peão por cavalo. G4 ataca o bispo. Bispo em G6. Cavalo por cavalo. É muito importante expulsar as peças do oponente do teu território para que você ganhe espaço e impeça possíveis ameaças. Bispo por cavalo. E C3, esse lance não só ataca o bispo, mas o afasta do centro do tabuleiro. Bispo em B6. Rei em G2, para fortalecer a base da cadeia de peões. C6. F3, fortalecendo ainda mais o centro. D5, ataca o bispo, capturar esse peão vai permitir que as peças pretas dominem o centro do tabuleiro, e isso não é bom. Bispo em B3. Bispo em E3. Torre em E1 para expulsar o bispo. Bispo em G5. Bispo em G3, apesar do reposicionamento do bispo das peças pretas, a posição ainda está bastante equilibrada. A engine está dando apenas meio ponto de vantagem para as peças brancas. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Bispo em C5 com um ataque do cavalo. Vamos mostrar outra opção para quando o bispo for para C5, mas dessa vez, nós vamos iniciar um ataque com o cavalo. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em C4. Cavalo em F6. Cavalo em C3. Bispo em C5. Cavalo em G5, mais um ataque do cavalo. Roque. D3. H6, expulsa o cavalo. Cavalo em F3. D6, protegendo o centro do tabuleiro. H3 para impedir o avanço do bispo e do cavalo. Bispo em E6. A recomendação é sempre trocar os bispos. F por E6. Roque. D5 para desdobrar os peões. E por D5. E por D5, e as peças pretas ficam com um forte centro de peões. Cavalo por E5, e as brancas devem combater o centro das pretas. Cavalo por E5. D4, e temos um duplo no bispo e no cavalo. Bispo por D4. E dama por D4. Apesar do peão centralizado, as brancas têm seu rei mais seguro que o rei das pretas, a dama está centralizada, e as brancas estão atacando fortemente o cavalo. Porém, as peças brancas não podem se distrair, pois há um possível ataque duplo com o cavalo que poderá capturar a dama das brancas. Bispo atacando o cavalo. Nesse último exemplo desse vídeo, nós vamos para outra variante dos 4 cavalos que também é muito comum nas partidas de xadrez. Dessa vez, ao invés do bispo ir para C5, ele vai para B4, atacando o nosso cavalo. Vamos ver quais as recomendações nesse caso. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em C4. Cavalo em F6. Cavalo em C3. E bispo em B4. D3 reforça o centro. Bispo por cavalo, cheque. B por C3, apesar dos peões dobrados, as brancas não se prejudicarão tanto com esses peões, pois o roque que vai ser feito para o outro lado. Roque por parte das peças pretas. Roque para as peças brancas. D5, ataca o centro do tabuleiro. E por D5. Cavalo por D5. Bispo por D5. E dama por D5. C4, ataca a dama. Dama em D6, tira a dama do ataque e mantém a defesa do peão. Bispo em B2, buscando combater o forte peão central das pretas. Bispo em G4, crava o cavalo. H3, questiona o bispo. Bispo em H5, mantendo a cravada. G4, ataca o bispo novamente. E bispo em G6. Torre em E1, as peças pretas têm uma pequena vantagem, mas cada lado tem chances e oportunidades. As brancas têm um forte ataque ao peão central e a possibilidade de ganhar o centro do tabuleiro. Lembrando que essas são dicas sobre como jogar as aberturas, não devem ser levadas como regras absolutas de xadrez, e que cada jogador deve analisar a viabilidade de cada jogada conforme a sua própria experiência. Bem, é isso. Deixe o seu like caso goste desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência.
Um grande abraço e até a próxima!